Esta é a nossa cabine, querida. Hora de se levantar. As palavras caíram pesadas no ar, cortando o burburinho do Marston's Bar and Grill. Por um segundo, o lugar congelou. Garfos pararam a meio caminho da boca. Risadas morreram no ar. Os três homens que disseram isso não estavam pedindo, estavam reivindicando. Ficaram de pé como se fossem donos do ambiente. Ternos impecáveis, relógios reluzentes, sorrisos que não chegavam aos olhos. Em um bar de cidade pequena, cheio de botas de trabalho e jeans, eram lobos em pele sob medida e seus olhos estavam fixos em uma mulher, Sarah Langley, pouco mais de 30 anos. Cabelos escuros presos para trás, blusa social impecavelmente passada. Laptop aberto ao lado de um prato de salada intocado. Ela havia escolhido a cabine central porque era bem iluminada, fácil para se concentrar. Ela não sabia ou talvez não se importasse que ali aquela cabine pertencia a eles. Sarah levantou o olhar encontrando seus olhares. Sua voz saiu firme, mas tensa. Estou aqui há quase 1 hora. Não havia nenhum aviso. Não vou sair. O mais alto dos homens inclinou-se, a mão batendo na mesa com um estrondo. Viu, essa é a resposta errada. O amigo fechou o laptop dela com um clique deliberado. Outro pegou o copo de água dela tomando um gole como se também o tivesse reivindicado. O som dentro do bar mudou, as conversas diminuíram para um zumbido baixo, olhos, desviando rapidamente. O barman parou no meio do polimento de um copo, franzindo a testa, mas imóvel. Um casal no balcão cochichava cabeças abaixadas. Todos conheciam aqueles homens. Todos sabiam que era melhor não se envolver. Todos, exceto o homem no canto, Jack Mercer. Roupas simples, jeans desbotados, camiseta cinza, boné puxado para baixo. Seu hambúrguer meio comido esfriava diante dele. O chá gelado deixava marcas de suor na madeira. Ele não parecia grande coisa. Um homem quieto que às vezes aparecia, comia sozinho e ia embora sem alarde. Fácil de ignorar, mas seus olhos estavam fixos na cabine, avaliando firmemente. Jack não era estranho a momentos como aquele. Já os tinha visto antes. Em vestiários, onde valentões encurralavam os fracos em canteiros de obra, onde chefes gritavam com homens que não podiam responder. Nos pátios de escola onde sua filha ficava pequena e em desvantagem. Ele conhecia o som da dignidade de alguém sendo arrancada pedaço por pedaço. E sabia o preço de permanecer em silêncio. Os homens riam agora mais alto do que precisavam, enchendo o lugar com sua vitória. As mãos de Sarah pairavam sobre o laptop, sem saber se o puxava de volta ou permanecia imóvel. O rosto corado presa entre desafio e medo. Jack pousou o copo. O som foi suave, quase um tilintar, mas ressoou em seus ossos. Uma escolha feita. Lentamente, deliberadamente, ele empurrou a cadeira para trás. As pernas arranharam o chão. O primeiro som real de resistência naquela noite. Cabeças se viraram. Os três homens perceberam. E quando Jack Mercer se levantou, o salão pareceu inclinar-se como se soubesse que o equilíbrio de poder estava prestes a mudar. Mesa errada, dia errado, homem errado. E isso era apenas o começo. O que aconteceria em seguida viraria aquela noite de cabeça para baixo, revelaria uma verdade que ninguém esperava e lembraria por que, às vezes, as vozes mais silenciosas carregam o maior poder. Fique atento para ver o que acontece a seguir. Se você está gostando da história curta, compartilhe e inscreva-se para mais. Jack Mercer não era o tipo de homem que alguém notava à primeira vista. Ele se misturava. Boné, mãos calejadas pelo trabalho, o leve cheiro de serragem que parecia permanente, não importava o quanto se lavasse. Durante o dia, entregava seu corpo em canteiros de obra, erguendo paredes que enriqueciam outros homens. À noite, aparecia em lugares pequenos como o Marston's, do tipo onde ninguém fazia muitas perguntas. Mas sob aquela superfície calma, vivia uma história que poucos conheciam. Jack criava sua filha Lily sozinho desde que ela tinha 6 anos.
Agora ela tinha 12 com os olhos dele e a teimosia da mãe. Ela era a razão de ele continuar. A razão de aprender a morder a língua quando os chefes gritavam e engolir o orgulho quando a vida apertava. Jack sabia como aguentar os golpes que o mundo lhe dava. O que não podia suportar era ver outra pessoa levá-los. Os homens de terno não poderiam ser mais diferentes. Cole Benton era o líder. Alto, largo, com um sorriso que sempre parecia ensaiado. Ele administrava um escritório de investimentos na cidade, embora todos soubessem que seu verdadeiro negócio era a intimidação. Seus dois capangas, Marty e Dean, riam de cada frase que ele dizia, ansiosos por serem vistos ao seu lado. Para eles, aquele bar não era apenas um ponto de encontro. Era um palco. A cabine central era um holofote. E toda sexta-feira à noite, garantiam que a plateia se lembrasse disso. Depois, havia Sarah Langley, a mulher na cabine, uma advogada júnior de um escritório local. Ela era nova na cidade, ainda tentando se firmar. Carregava-se com determinação discreta, mas insuficiente, para esconder as longas horas e as expectativas pesadas que seu trabalho exigia. Para Cole e sua turma, ela era um alvo fácil, novata, mulher sozinha. E, acima de tudo, alguém que não conhecia as regras não ditas do Marstons. Ao redor da cena, outras figuras pairavam como sombras. O barman Mike, que conhecia bem demais o preço de enfrentar Cole. O casal no balcão que cochichava nervoso querendo ajudar, mas sem coragem de se levantar. Até mesmo os universitários perto da jukebox que tinham energia para mudar, mas não coragem para arriscar. Juntos, pintavam o retrato de uma sala dividida, aqueles que tinham poder, aqueles que não tinham, e aqueles que desviavam o olhar, porque encarar de perto era desconfortável. Não era a primeira vez que Jack via essa dinâmica acontecer. Poder distorcendo regras, dinheiro, comprando silêncio, pessoas sendo encurraladas, apenas porque alguém podia. Ele já tinha vivido isso o bastante em sua própria vida para reconhecer instantaneamente. E ao se levantar agora, a cadeira arrastando atrás dele, Jack sabia que não estava apenas entrando numa discussão mesquinha por uma cabine. Estava entrando na mesma luta que travara durante toda a vida contra homens que achavam que podiam tomar o que quisessem e contra o silêncio que permitia isso. Os passos de Jack eram firmes, enquanto ele atravessava o salão cada um, ecoando mais alto que a música baixa vinda da jukebox. Ele não se apressava, não precisava. O modo como o ambiente se inclinava em sua direção fazia o ar parecer mais pesado, carregado de tensão. Cole Benton percebeu primeiro. Endireitou-se, uma mão ainda apoiada na mesa, olhos se estreitando ao ver um estranho se aproximando da cabine deles. "Está perdido, camarada." Sua voz tinha uma aresta afiada como a de um homem acostumado a cortar os outros antes que pudessem responder. Jack parou a poucos passos da cabine. Seu tom foi baixo, quase baixo demais para o peso que carregava. "Ela não está no seu caminho. Deixe-a em paz." As palavras provocaram um arrepio pelo salão. Murmúrios baixos, cadeiras se mexendo, o som coletivo de pessoas de repente interessadas. Ninguém mais tinha ousado falar. O barman olhou de um para o outro, preso na tensão de querer intervir, mas com medo de colocar o emprego em risco. Cole riu não de humor, mas de descrença. Olhou para os amigos e depois de volta para Jack, como se fosse algum tipo de espetáculo. "Amigo, você não entendeu. Essa é a nossa cabine. Ela só está esquentando o lugar." Marty se intrometeu, recostando-se com os braços estendidos no assento. "É porque você não pega outro canto trabalhador da construção. Parece que fica mais confortável lá mesmo." A provocação foi sutil, mas cortante. As roupas de Jack, simples e gastas pelo trabalho, marcavam-no como o oposto daqueles homens de terno sob medida. Para eles, ele não era ninguém. Apenas um homem que construía coisas com as próprias mãos, enquanto eles embaralhavam papéis e números e se chamavam de poderosos. Os olhos de Sarah iam de um a outro, o peito subindo e descendo mais rápido. Ela tentou puxar o laptop de volta, mas Dean pressionou mais forte, balançando a cabeça, como se ela fosse uma criança mal comportada. "Não seja mal educada, querida."
disse ele com falsa doçura. Estamos só nos divertindo. Diversão. A palavra afundou como uma pedra. Jack não se moveu, não levantou a voz. Apenas sustentou o olhar de Cole. Parece que ela não está rindo. A risada que veio em seguida foi mais dura, tingida do veneno de homens que se sentiram desafiados. O sorriso de Cole desapareceu, transformando-se em algo mais frio. Ele deu a volta na cabine, fechando o espaço entre eles. Você sabe com quem está falando? Jack não vacilou. Não importa. Por um momento, o silêncio se esticou pelo bar como um fio esticado demais. Dava para ouvir o gelo crepitando nos copos, o zumbido fraco do neon. O casal no balcão se mexeu desconfortável. Um dos universitários murmurou: "Isso vai acabar mal." Cole inclinou a cabeça, o sorriso voltando. "Viu, é aí que você se engana." "Importa sim. Aqui as pessoas sabem que não devem pisar nos calos dos outros. Você não sabe. O que me faz pensar é burro ou só imprudente." O maxilar de Jack se contraiu, mas ele não disse nada. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer resposta. A tensão se espalhou pelo ambiente. Uma família perto da porta juntou as coisas e saiu sem querer assistir ao que estava por vir. O barman finalmente largou o copo que vinha polindo por tempo demais os lábios comprimidos. Cada segundo que passava desenhava linhas mais claras na areia. Quem se levantaria e quem permaneceria sentado? Sarah engoliu em seco a voz, quase num sussurro. Por favor, não façam isso. Não tinha certeza se falava com Cole ou com Jack. Talvez com ambos. Cole ouviu aquilo como rendição. Seu sorriso se abriu mais enquanto se inclinava de volta para os capangas. Viu, ela entendeu. Algumas pessoas não sabem o lugar delas. É só isso. A palavra lugar pesou no ar. Não era mais sobre uma cabine. Era sobre poder, sobre classe, sobre quem ditava as regras e quem deveria permanecer calado. Jack sentiu esse peso também. Não apenas a injustiça daquele momento, mas o peso de todas as vezes em que fora ignorado, descartado, deixado de lado. Todas as vezes em que alguém como Cole usara dinheiro ou status para escrever as regras, enquanto homens como ele carregavam os tijolos. Mas ainda assim, Jack não bateu, não empurrou, não gritou. Sua força estava mais profunda, encolhida como mola, esperando o segundo certo. Por ora, permaneceu calmo. A tempestade reunindo-se atrás de sua tranquilidade. E se aqueles homens de terno achavam que ele era fraco, confundiam contenção com medo. Jack permaneceu imóvel, ombros erguidos, sua calma cortando contra o barulho da bravata de Cole. A superfície parecia nada mais do que um trabalhador da construção cansado. Um homem fora de sua liga entrando numa tempestade que não poderia enfrentar. Mas por dentro, outra cena se desenrolava. Ele se lembrava da primeira vez em que sentiu o mesmo calor subir pela espinha. Tinha 16 anos encurralado num vestiário por 2 garotos mais velhos, que achavam que seu silêncio o tornava fraco. Eles não sabiam das noites que ele passava treinando na garagem empoeirada, atrás da casa do pai luvas nas mãos, o velho, ensinando-lhe o ritmo da respiração e a paciência da defesa. Só viam o garoto quieto que evitava problemas. Estavam errados e aprenderam rápido. A lembrança brilhou em sua mente como relâmpago. Não apenas os socos, mas a voz do pai depois. A verdadeira força não está em se exibir, filho. Está em saber quando segurá-la e quando usá-la. Essa lição tinha acompanhado Jack por anos de trabalho pela amarga separação com a mãe de Lily, pelas longas noites em que a filha chorava e ele não tinha palavras para consolá-la, mas a abraçava mesmo assim. Ele aprendera a deixar o mundo subestimá-lo. Era mais fácil assim. As pessoas viam as mãos ásperas, os jeans gastos, os olhos silenciosos e achavam que o conheciam. E na maioria das vezes, ele deixava. O olhar de Jack deslizou até Sarah. Ela segurava com força a alça da pasta, os nós dos dedos esbranquiçados. Ele viu nela o mesmo medo que já tinha visto em sua filha certa vez, encurralada por um valentão 2 vezes maior no pátio da escola.
Ele tinha intervido naquela vez também. Calmo, quieto, mas inamovível. Podia sentir a mesma escolha pressionando-o agora. Na cabine, Cole continuava falando a voz inchada de arrogância. Viu, esse é o problema. As pessoas acham que têm direito a um respeito que não conquistaram. Eles se sentam em lugares que não lhes pertencem. Eles não sabem o lugar deles. As palavras já não eram apenas dirigidas a Sarah. Estavam cortando o salão inteiro, voltadas para qualquer um que não ostentasse dinheiro no pulso ou poder no sorriso. Jack respirou fundo, as mãos soltas ao lado do corpo, firmes como pedra. Ele ainda podia ir embora. Ainda podia ser o homem que comia seu hambúrguer, pagava a conta e saía despercebido. Essa seria a escolha segura. Mas no fundo sabia que não faria isso, porque às vezes o silêncio era a traição mais alta de todas. O impasse se esticava como fio de arame. Cole Benton estava a centímetros de Jack, o sorriso presunçoso desafiando-o a vacilar. Sarah permanecia imóvel na cabine, o laptop preso sob o braço de Dean, o orgulho diminuindo a cada segundo. O resto do Marston's Bar and Grill estava em silêncio. Todos os clientes fingiam beber enquanto lançavam olhares furtivos. A voz de Cole caiu mais baixa, mais perigosa. Estou te dando uma chance, camarada. Vá embora ou eu mesmo vou te tirar. Os olhos de Jack não vacilaram. Sua voz calma, mas firme, cortou a tensão. Você não quer fazer isso. As palavras não soaram como ameaça. Soaram como fato. Cole soltou uma risada seca e cruel. Ah, acho que quero sim. Empurrou o ombro de Jack com força, esperando que o homem tropeçasse, recuasse e se dobrasse como tantos antes dele. Mas Jack não se moveu. Ficou enraizado firme como uma árvore em meio à tempestade. O sorriso de Cole vacilou por um instante. Depois, foi substituído pela raiva. Ele puxou o braço para trás como se fosse escalar a briga. Mas foi então que Jack se moveu. Foi rápido. Rápido demais para um homem que parecia pertencer a canteiros de obra e longos turnos. A mão de Jack subiu de repente, agarrando o pulso de Cole no ar, parando-o no ato. O movimento foi suave e treinado preciso. Suspiros ecoaram pelo bar. Dean e Marty congelaram sem saber se deviam intervir. Os olhos de Sarah se arregalaram, a respiração presa no peito. Jack inclinou-se apenas o suficiente para que Cole ouvisse a voz ainda calma. Já se divertiu? Agora acabou. Cole tentou se soltar, mas o aperto de Jack não cedeu. Anos carregando vigas de aço, arrastando madeira, manejando martelos. Toda essa força vivia em seu antebraço, segurando Cole como se fosse uma criança. O rosto de Cole enrubesceu enquanto o salão o observava lutar. Então veio a revelação. Jack soltou o pulso de Cole com cuidado deliberado e falou alto o bastante para todos ouvirem. Você acha que poder vem de possuir uma cabine ou de empurrar as pessoas, mas eu já vi o que é poder de verdade. Eu o carreguei, construí, conquistei. E não preciso de um terno ou de um título para enfrentar valentões como você. Pela primeira vez, a plateia não o viu como um solitário quieto, mas como algo completamente diferente, firme, inabalável, perigoso em sua contenção. Dean murmurou baixinho. Mas que diabos! Mas Jack não tinha terminado. Sua voz se elevou não em raiva, mas em clareza, cada palavra cortando o bar como um martelo. Você entra aqui toda semana ostentando dinheiro, pegando o que não é seu, tratando as pessoas como se fossem menos. Mas hoje à noite você escolheu a mesa errada. Dia errado. Homem errado. A frase caiu pesada. Definitiva. Cole se mexeu inquieto, olhando de lado para os olhares fixos nele, vindos de todas as direções. O barman, o casal no balcão, os universitários perto da jukebox, todos estavam olhando. E pela primeira vez, nenhum deles parecia impressionado com Cole Benton. Sarah, reunindo coragem, finalmente puxou o laptop de volta. Endireitou-se, a voz firme agora. Você não passa de um valentão, Cole. Sempre foi. Isso feriu mais fundo do que o aperto de Jack.
O maxilar de Cole se contraiu, sua arrogância escorrendo sob o peso da humilhação. Durante anos ele prosperara no silêncio, mas agora o silêncio estava contra ele, sufocando-o. Marty chegou a se levantar pela metade, mas voltou a sentar. Dean murmurou algo sobre ir embora. As rachaduras no comando de Cole se espalharam rápido. Jack não avançou. Não precisava. Sua imobilidade era mais barulhenta que qualquer soco. Ele havia virado o jogo. Não pela força bruta, mas mostrando como é o verdadeiro poder, controle, compostura, convicção. O barman finalmente falou a voz, carregando uma autoridade que nunca tinha ousado usar antes. Cole saia daqui. Você e seus rapazes já cansaram. Não são mais bem-vindos. A multidão concordou, murmúrios de aprovação subindo como maré. Cole olhou ao redor, percebendo que tinha perdido o palco que acreditava possuir. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma carranca tensa. Sem outra palavra, empurrou Jack de lado e saiu bufando insultos em direção à porta. Marty e Dean o seguiram à arrogância murcha. A porta bateu com força. O salão exalou alívio. Sarah permaneceu em silêncio atônito, o laptop apertado contra o peito. Seus olhos encontraram os de Jack. Obrigada. Jack apenas assentiu, o rosto calmo, quase impenetrável. Para ele, aquilo não era vitória. Era necessidade. Ele não tinha se levantado por agradecimentos ou reconhecimento. Fez porque não poderia viver consigo mesmo de outra forma. Mas para todos os outros naquele bar, parecia algo maior. Uma mudança, um lembrete de que, às vezes, o homem mais quieto da sala carrega o maior peso. O eco da porta ainda pairava no ar, mas a atmosfera dentro do Marstons havia mudado. A tensão que pesava sobre o ambiente se dissipara, substituída por algo mais leve. Alívio até admiração. Jack permaneceu onde estava por um momento, deixando o silêncio voltar. Ele não sorria, não buscava atenção. Seus ombros relaxaram ligeiramente, como se o fardo que carregava fosse mais pesado do que os homens que acabara de enfrentar. Sarah quebrou o silêncio primeiro. Saiu da cabine, laptop na mão, a voz mistura de gratidão e incredulidade. Eu nem sei o que dizer. Você não precisava ter feito isso, mas fez. Jack balançou levemente a cabeça. Ninguém deveria ter que passar por isso. Sua voz era firme, quase modesta. O barman Mike finalmente saiu de trás do balcão. Sua expressão cautelosa de sempre havia sumido, substituída por algo mais firme. Jack disse ele já viu Cole intimidar gente aqui por anos, mas nunca vi ninguém calar a boca dele desse jeito. Você fez um favor para todo este lugar. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. O casal no balcão ergueu os copos em direção a Jack num brinde silencioso. Um dos universitários perto da jukebox bateu palmas, quebrando o silêncio, e logo outros se juntaram. Uma pequena, mas sincera salva de palmas se espalhou pelo salão. Jack se remexeu desconfortável, pouco acostumado aos holofotes. Passara tantos anos sendo ignorado que o reconhecimento parecia estranho, quase imerecido. Mas o calor naqueles rostos era algo que não podia negar. Sarah se aproximou. Você não é apenas um sujeito qualquer, não é? Os olhos de Jack encontraram os dela, e por um momento o salão pareceu menor. Ele soltou um suspiro. Eu costumava boxear. Nada grandes circuitos locais. Meu pai me ensinou, mas a vida tinha outros planos. A construção pagava as contas e minha filha precisava mais de mim do que o ringue. A revelação arrancou mais murmúrios, desta vez de admiração. Explicava a velocidade, o controle, a calma. Jack não era apenas sortudo. Era treinado. E mais do que isso, era disciplinado. Mike cruzou os braços assentindo. Bem, precisamos de mais homens como você por aqui. Se algum dia precisar de um lugar firme, já tem. Sarah acrescentou suavemente. O mundo precisa de mais homens como você. Ponto. As palmas cessaram, substituídas por um respeito mais profundo. Um reconhecimento de que a força de Jack não estava apenas nos punhos, mas em sua contenção na escolha de se levantar sem derrubar ninguém.
E lá fora, as consequências já começavam. A palavra correu rápido em Brookdale. Na manhã seguinte, o nome de Cole Benton não era sussurrado com medo, mas com desprezo. Sua suposta autoridade desmoronava sob o peso da humilhação pública. Clientes se afastaram. Seu domínio sobre a cidade enfraqueceu. Para um homem que prosperava no controle, nada poderia ser pior. Para Jack, porém, a vida não se transformou de repente em glória. Ele não saiu do Marstons como um herói de cabeça erguida. Saiu em silêncio como sempre fazia. Mas dessa vez, o silêncio que o acompanhava não era de desdém. Era de respeito. Em casa, mais tarde naquela noite, Lily o encontrou na porta. Os deveres espalhados sobre a mesa da cozinha. Você está atrasado, ela provocou. Mas logo notou a expressão no rosto do pai. Não cansado, não abatido. Algo diferente. Está tudo bem, pai? Perguntou. Jack sorriu de leve, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Está sim, disse suavemente. Está tudo bem. E naquele momento estava mesmo. Porque às vezes a redenção não vem com medalhas ou manchetes. Às vezes, é encontrada na confiança de uma filha na mudança de uma comunidade e no conhecimento silencioso de que, quando mais importava, você se manteve firme. 6 meses depois, o Marstons Bar and Grill já não era o mesmo. A cabine central não era mais um trono para Cole Benton e sua turma. Tornara-se apenas mais uma cabine usada por famílias, amigos e até mesmo novatos como Sarah, que agora aparecia com frequência com o laptop em mãos, recebida com cordialidade em vez de intimidada. Jack Mercer já não estava no Marstons toda a sexta-feira à noite. A vida havia mudado. Seu ato silencioso de coragem repercutira mais do que jamais esperava. Depois daquela noite, a notícia se espalhou rápido. As pessoas em Brookdale começaram a ver Jack de forma diferente, não como o trabalhador da construção quieto no canto, mas como alguém que defendia a justiça quando ninguém mais o faria. Quando o Conselho Municipal formou um comitê para lidar com assédio e intimidação no trabalho, convidaram Jack a participar. No início, ele resistiu. Não era político apenas um pai que fizera o que era certo. Mas Sarah o lembrou. Você não precisa de um título para provocar mudança. Só precisa da sua voz. Então ele apareceu. Compartilhou sua história. Ouviu outros que tinham sido silenciados. E pouco a pouco, Brookdale se tornou um lugar onde as pessoas sabiam que tinham alguém do seu lado. Cole Benton, por outro lado, não se recuperou tão facilmente. Sua reputação de valentão se espalhou mais do que seu charme jamais se espalhara. Clientes se foram. Seu escritório fechou. Ele se mudou em silêncio. Um homem que antes prosperava em ser visto, mas agora vivia à sombra da própria queda. Jack nunca se vangloriou. Esse não era seu jeito. Sua vitória não estava no fracasso de Cole. Estava nos rostos de pessoas que agora se sentiam mais corajosas, porque viram alguém se levantar primeiro. Em casa, Lily também percebeu a mudança. Seu pai, sempre firme, agora se carregava com algo mais propósito. Ele se voluntariou na escola dela, ajudou a treinar um programa juvenil de boxe, ensinando às crianças a mesma lição que seu pai lhe ensinara. A verdadeira força não está em dar o primeiro soco, mas em saber quando permanecer firme. Olhando para trás, aquela noite no Marstons não era apenas sobre uma cabine. Era sobre dignidade e coragem, sobre quebrar o silêncio que permite que os valentões cresçam. E talvez essa seja a lição que vale carregar. A verdadeira justiça não destrói, reconstrói o que outros falharam em reconhecer. Jack não apenas protegeu Sarah. Ele lembrou uma cidade inteira de que a mudança começa quando uma pessoa se recusa a desviar o olhar. Se esta história o inspirou, inscreva-se para mais histórias poderosas. Compartilhe com alguém que precise ouvir hoje e mantenha a mensagem viva. A coragem pode ser silenciosa, mas muda tudo.